esposa, né, para quem não me conhece. E a gente hoje vai abordar o assunto, né, que é de suma importância, né? A gente está aí com o tema Setembro Amarelo, que é o Dia Mundial de Prevenção e Suicídio. E a gente tá com convidadas especiais aqui, pastora Carol, a Jéssica e a Thalita Franco, né, psicóloga. E a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta da qual você queira, né, tá trazendo pra gente, fique à vontade, que aí a gente vai estar lendo e respondendo aqui. Amém? Glória a Deus. Para começar, a pastora Carol vai falar um pouquinho, né, de alguns tipos de ansiedade e sintomas. Primeiramente, por que a gente faz isso, né? O importante não é lembrar só no setembro, né? Isso acontece todos os dias, com pessoas do nosso lado, com familiares, com amigos, né? Com discípulos, com pastores. Então, não é algo que escolhe classe social, gênero, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2019, a principal causa de morte no mundo foi o suicídio, representando cerca de uma a cada 100 mortes. É um dado preocupante, pois são números que superam a morte por homicídio ou por doenças como o câncer de mama. No Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, divulgado em 2023, houve 16.262 registros de suicídio no Brasil no ano de 2022. E o que preocupa é que esses dados eles vêm aumentando, principalmente no Brasil, né? O Brasil hoje não é o país que mais acontece, mas é o país que mais cresce nesse tipo de morte. E isso é preocupante. Eu recebi alguns comentários na Aliança Jovem, né? E teve um que mexeu muito comigo, que foi uma moça falando que o preocupante é que isso não deve ser relevado somente em setembro, né? Muitas pessoas só levantam a bandeira em setembro. Isso é verdade. A gente tem uma mania, vamos dizer assim, de exaltar esse tipo de tema somente em setembro. Mas é uma coisa que eu tenho muito comigo, né? É uma luta que eu tenho muito comigo, porque é algo que aconteceu pessoalmente comigo, né? Que eu vivi. Então, eu procuro sempre que eu falo, sempre que eu prego, sempre que eu oro, ou tenho uma oportunidade de orar por cura, falar sobre isso. Porque é algo que acontece mais comum do que a gente imagina. Então, preste atenção nos sinais dos seus filhos, seu esposo, sua esposa. Sempre pergunte como a pessoa está, como ela está se sentindo. Tenha empatia pelo próximo, amém? Amém. Vamos vai. A gente vai começar com a primeira perguntinha, certo? Como se controlar em picos de ansiedade? Bom, gente, estão me ouvindo? Oi. Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria falar sobre a questão da campanha, né? A campanha é uma campanha de prevenção, mas principalmente para a gente falar sobre saúde mental, né? O suicídio, ele é o último estágio, né? Onde a última possibilidade. Mas o que a campanha quer principalmente abordar é a valorização da vida, né? E além de você querer tentar fazer com que a pessoa mude de ideia, né? Não cometa o suicídio, a gente quer fazer com que aquela pessoa tenha uma vida diferente, né? Incentivar essa pessoa a mudar essa ideação. Então, a gente precisa observar que não é só eu evitar o suicídio. Que pessoa é essa? De que maneira ela tem vivido, o que ela tem sentido, né? As suas questões, a questão da ansiedade, da depressão. E o que a gente precisa entender, apesar que a gente atrela muito o suicídio à depressão, é que o suicídio ele é multifatorial. Ele pode ser por diversos motivos, né? A depressão, a ansiedade, as questões psicológicas, elas estão relacionadas. Mas qualquer pessoa pode chegar a cometer isso.
Então, por isso, a gente tem que estar ainda mais atento, né? Sobre a pergunta que é como controlar a ansiedade, né? Isso vai depender muito, né? Que tipo de ansiedade a gente está falando, se é uma ansiedade patológica ou não, se é uma ansiedade do dia a dia, quem é esse indivíduo. A gente tem que entender que não tem fórmula. Eu não tenho uma receita de como controlar a ansiedade e passar para cada pessoa seguir. Cada pessoa é diferente, né? Tem a sua rotina, tem a sua forma de pensar, tem as suas vivências. Então, isso vai depender de muita coisa. Mas, principalmente, você tem que entender se você realmente tem esse problema. Você tem que procurar realmente ter um diagnóstico, saber se você tem um problema e o profissional vai te orientar. Então, a gente não busca fórmulas, né? Não pegue aquela fórmula que você acha lá na internet, como conseguir controlar a minha ansiedade? Fazer meditação. No Google. No Google, porque receitinha pronta não existe. Então, se você realmente tem a patologia de ansiedade, você precisa procurar o profissional que vai te orientar da melhor forma possível para você. Certo. É importante isso que a Thalita falou, né? E é importante a gente tentar identificar gatilhos que levam à ansiedade. Às vezes é um estresse, às vezes é uma circunstância, né? Um momento difícil que você esteja passando. Às vezes não é motivo nenhum, né? Então, acredito que é um tempo que a gente precisa se colocar no lugar do outro e entender que é algo que é fora do normal, que é uma doença. E é interessante, porque às vezes a gente só consegue ver no outro, né? A gente não consegue ver que a gente é essa pessoa adoecida. Então, quando a gente fala, parece assim, que você está falando para você ajudar alguém, mas às vezes é difícil olhar para você e conseguir se analisar e ver essas questões. Então, primeiro você tem que se analisar, antes de você encontrar isso no outro, né? Buscar em você, será que eu sou essa pessoa? Será que eu reajo dessa forma? Será que eu tenho esses sintomas, essas questões? Vamos começar agora. Vamos falar um pouco aqui com a Jéssica, né, Jéssica? É o nosso testemunho hoje. Tem algumas perguntas direcionadas que eu acho que vai facilitar na hora de você ir falando, amém? Então eu vou fazer, aí o que você sentir de falar. Perguntaram como você pode contar sobre sua jornada pessoal em relação à saúde mental, né? E como isso afetou a sua vida. Eu já passei por 3 quadros, né, de depressão, mas antes eu queria dar um resumo breve do que é a depressão, né? A depressão, ela é uma doença, né, uma doença psiquiátrica que muitas vezes está relacionada com o nosso biológico, ou pode ser por causas genéticas também, mas é uma desestabilização do humor, né? E o humor, ele não está relacionado só a momentos de tristeza ou de alegria, mas acredito que está mais relacionado à questão da nossa energia mental, energia física e também a sensibilidade ao prazer. Eu acredito que a depressão ela é uma doença que te leva a um quadro de tristeza profunda, né? Que você não consegue ali, às vezes, sair daquele lugar, você começa a sentir... não sentir mais prazer das coisas que você gostava antes, né? As coisas que você gostava de fazer. Você começa a não ter até gosto pela vida, né? E em quadros mais profundos pode levar até o suicídio, né? E a pergunta, né? Voltando para a pergunta, como isso afetou a minha saúde mental, né? Eu gosto de falar também que a depressão, ela tem causas e sintomas, né? Como toda doença tem causas e sintomas. E os sintomas, né, vou falar aqui, mas os sintomas que eu sentia, né, que era insônia, falta de apetite, perda de memória recente, falta de concentração. Então, ela é uma doença que também atinge o teu cognitivo. E relacionada às causas, podem ser uma combinação de diversos fatores, né, como o ambiente que você está inserido, o contexto familiar, como eu falei, na questão genética, né, a predisposição genética, às vezes você tem pessoas na sua família que apresentam já quadros de ansiedade, depressão, e você tem essa tendência. E na minha família, né, tem bastante pessoas que têm essa tendência da depressão e da ansiedade. E também a forma da gente lidar com as situações da vida, né? No passado, eu era uma pessoa muito retraída. Então, dentro da minha família...
Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu não era muito de expressar os meus sentimentos, eu não falava o que eu sentia, eu não expressava, por exemplo, para o meu pai que eu amava ele, já minha irmã era o oposto, né? Ela expressava bastante, ela falava bastante. E às vezes eu me comparava por isso, porque eu não conseguia, às vezes eu me culpava porque eu achava que eu não amava o meu pai como minha irmã amava. Então tudo para mim era motivo de eu me culpar, né? E eu comecei a entrar no estado de não aceitar o contexto que eu estava, né? Então eu tinha muitos complexos de inferioridade, de identidade. E as três quadros, né, que eu apresentei, um foi na adolescência e dois já na fase jovem. E eu lembro que o da adolescência foi o mais grave, né, que foi justamente por causa do contexto que eu estava inserido. Eu cresci num lar bastante desestruturado, né, em relação ao meu pai. E, como eu falei, né, eu me culpava bastante porque eu não conseguia expressar os meus sentimentos. E isso fez com que eu acumulasse várias coisas dentro de mim, confusões, pensamentos, sentimentos, né? E que acabou levando ao estopim, né? Que foi quando começou a apresentar os sintomas da depressão, que na época eu não sabia nem se eu estava com depressão, porque nessa época acho que nem era falado muito, tipo 15 anos atrás. E eu comecei a sentir insônia, eu ficava me olhando na frente do espelho dizendo que eu estava magra, essas coisas, né? Até quando eu passei 4 dias consecutivos sem comer direito e sem dormir direito. E eu tive como se fosse um surto, né? Um surto de sair, assim, de levantar da cama e gritar e falar várias coisas sem sentido, né? Me sentir culpada. E aí, a partir desse momento, a minha família percebeu que eu já não estava bem e que eu precisava procurar ajuda, né? E na época meu primo detectou que eu estava com depressão, porque ele já havia passado por isso, e a gente procurou ajuda médica, né? Eu nunca tinha ido no psiquiatra, eu fui a primeira vez e foi muito bom, né? Porque nessa época o meu organismo ele não funcionava nesses 4 dias, depois desses 4 dias que foi se agravando, eu não fazia as minhas necessidades, né? Fisiológicas. Não funcionava, eu não comia direito, eu não me concentrava direito. Se você me desse uma frase para ler, se chegasse no final da frase, eu não lembrava mais o que eu estava lendo. Então, assim, me afetou de uma forma geral. E aí, nessa época, eu busquei o tratamento, né, e melhorei bastante. E aí, para resumir, né, a outra fase já foi na fase da juventude, né, que foi quando eu passei no vestibular, fui embora para outra cidade. Só que e nessa época eu já era convertida, mas na época da adolescência não. Eu já comecei a entender algumas coisas, mas ainda não tinha uma maturidade suficiente para lidar com algumas questões que estavam mal resolvidas dentro de mim. Então havia muitas questões mal resolvidas. E isso veio à tona, né? Veio à tona num ambiente que eu me encontrava sozinha, que eu achava que eu não tinha apoio, porque eu também comecei a me retrair. Né? Quando eu mudei de cidade, eu não procurava pessoas para conversar, não buscava ajuda. Eu buscava ajuda em último caso. E aí eu tive outra, né? Já foi mais assim para o lado do pânico mesmo, do medo. E aí na época eu larguei tudo, larguei a faculdade, tranquei, voltei para a Imperatriz, vim buscar o tratamento, né? E aí Deus restaurou muitas coisas, né? Também continuei, porque na época eu parei de tomar a medicação e aí eu voltei. E nessa época eu voltei aí para o psiquiatra de novo. É por isso que eu acho importante a questão de você ter o acompanhamento médico e seguir, e você não tomar uma direção sem um acompanhamento médico, né? E aí, só para fechar o contexto, né? O outro episódio foi muito recente, né? Foi o ano passado, mas acredito que foi mais relacionado a um esgotamento emocional. Que também, se eu não tivesse tomado os devidos cuidados, talvez se agravaria numa depressão também. E foi relacionado ao fato de, quando eu voltei para fazer a faculdade em Palmas, eu era muito envolvida nas coisas da igreja. Então, eu estava vivendo aquela época do primeiro amor, quero fazer tudo, né? Se tivesse tudo eu queria fazer, né? Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Às vezes, até as coisas da faculdade eu deixava para estar na igreja, né? E aí, sempre levando esse ritmo. E a faculdade muito puxada, né? Era muito assim, eu fazia engenharia, então era bastante puxado. Isso sugava muito da nossa energia. E aí eu fui levando essa vida, de tentar conciliar, né, a igreja com a faculdade, as outras coisas. E aí também passei por relacionamentos interpessoais, não digo só relacionamento amoroso, mas com pessoas
que tinham uma personalidade diferente da minha, que eu não sabia lidar, às vezes pessoas que me tratavam com ignorância, e eu me calava e ficava guardada aquilo, eu não resolvia, né? Refletindo também a Jéssica do passado, né? Que não colocava limites em certas coisas. E aí o estopim, né, foi quando eu me deparei, já estava terminando a faculdade, tinha um emprego bom, né, não tinha nenhum motivo para estar triste, mas havia muitas coisas acumuladas dentro de mim que eu não resolvia, né? Como eu falei, às vezes uma pessoa chegava para mim falar uma coisa que eu não gostava e eu me retraía, eu guardava aquilo. Em último caso, eu falava. E até teve um dia que eu procurei uma amiga, né, que ela é até estudante de psicologia, mas ela era a pessoa que eu tinha próxima. E essa pessoa falou assim para mim: eu estou aqui para o que você precisar. E aquilo ali para mim foi uma chave, porque às vezes a gente está ali convivendo com a pessoa, mas você acha que a pessoa está se sentindo à vontade para falar com você e às vezes não está, né? E às vezes nesse momento o que mais a gente quer ouvir é isso: eu estou aqui com você, pode, né, expressar essa confiança, né? Não que eu não tivesse, né, na minha liderança ou nas pessoas que estavam ao meu redor, mas eu me senti acolhida, né, naquele momento. E aí foi quando eu comecei a perceber, né, que algumas coisas estavam desajustadas e eu precisava buscar ajuda, né? Eu comecei a perceber que no meu ambiente de trabalho eu estava com ansiedade incontrolável. Tipo, eu ia 7 vezes, 6 vezes, saía para beber água, para tomar um café. Eu não conseguia mais me concentrar naquilo que eu tinha que fazer. As pessoas passavam as coisas para eu fazer e eu, tipo, esquecia. Às vezes eu paralisava. Às vezes alguém falava para mim alguma coisa e eu, o que tu falou? A minha mente voava. E aí eu comecei a perceber que a minha mente já não estava ali, ela ficava, né, eu ficava voada. E aí sempre também conversava com a minha irmã bastante, e ela, né, assim, falo que era minha psicóloga na época, porque eu não de imediato não procurei uma terapia. Eu acho que eu deixei muito a situação se agravar, né, até chegar esse momento de procurar ajuda. Até quando chegou no estado que não dava mais. Não dava mais, né? Novamente eu tive um novo surto, né, assim, de perder mesmo a consciência, de não saber o que estava acontecendo, de ter essas coisas de perda de memória, né, recente. E aí teve um dia que eu faltei o trabalho e porque eu não estava conseguindo me concentrar, não estava nem sabendo o que estava acontecendo comigo, eu tive uma crise de choro incontrolável. E aí, nessa época, né, também, que foi recente, eu voltei a procurar ajuda porque eu achava que eu estava, né, e eu voltei a procurar ajuda, né? E aí foi quando eu fui me recuperando aos poucos, mas o que eu quero fechar agora aqui é sobre a questão como eu me sentia, né? Eu me sentia muito sobrecarregada, né, com as coisas da igreja. E por um momento eu quis atribuir a minha filiação a Deus como eu fazer alguma coisa para Deus, porque eu já estava acostumada com esse lugar. Eu fazia, quando, tipo assim, não tinha nada, quando eu não estava ali, parecia que não era eu. É como se a minha identidade fosse aquilo que eu fazia. Involuntariamente isso acontecia, mas não era o que eu queria que acontecesse. E aí, já aqui em Imperatriz, quando eu voltei, nesse momento eu decidi parar tudo já para me cuidar, né? Eu vi que a melhor decisão, a gente tomou essa decisão como família, eu resisti até o fim, porque eu não queria ir embora, né? Mas no momento eu percebi que era o melhor, eu precisava disso. E aí teve um dia, e eu sempre orando, né? Pedindo assim: Senhor, tem algo que precisa ser curado, precisa ser, que o Senhor possa me tocar. E eu estava assim, com a fé assim, quase definhando, porque eu não conseguia me concentrar nem para ler a Bíblia direito. Eram vários pensamentos acelerados e sempre sendo cercada de pessoas, né, que me motivavam, que falavam: eu tenho fé por você, eu estou com você, né, nós vamos passar isso juntos. Isso também é muito importante. E teve um dia, né, que eu fui para um culto, né, e a palavra foi justamente sobre isso, sobre quando a gente passa por crises emocionais, às vezes a gente passa por situações que nos sufocam e quer até mesmo sufocar, né, as promessas de Deus na nossa vida, e a gente passa a desacreditar. E era como se do início ao fim aquela palavra falasse totalmente comigo. Eu me identifiquei em tudo, né? E eu sabia que Deus tinha preparado aquele momento para tocar em algo em mim. E aí no final o pastor chamou para ir lá na frente, eu fui, e uma das coisas que o Senhor naquele momento reafirmou em mim foi a questão da filiação, né? Que você não é o que você faz. Amém.
né? Você não é importante para mim pelo que você faz, pelo seu excesso de tarefas. E naquele momento é como se caísse sabe? Como se saísse um peso das minhas costas. Né? Porque muitas vezes eu me sentia que eu só tinha valor por causa da minha utilidade. Né? Só porque eu era do louvor, só porque eu fazia um favor para alguém, só porque quando você está precisando. E eu me senti... Isso gerou uma carga em mim que eu, né, às vezes não era nem culpa da pessoa, mas eu fui atribuindo a isso. E naquele momento é como se o Senhor estivesse falando: vem cá, minha filha, você é minha filha, independente do que aconteça. Né? Então, assim, é importante a gente procurar. Deus usa os médicos, né, para cuidar de nós, mas nós precisamos encontrar esse lugar em Deus, né, que nós somos filhos, que nós somos realmente... que nós não somos o que nós fazemos, mas o que realmente Deus nos chamou para ser. Né? Amém. Glória a Deus. A Jéssica tocou em algo muito importante, que é o burnout, né? Que é o esgotamento. Então, no ambiente de igreja a gente tem percebido muito isso, mas no ambiente em geral, isso é algo que tem vindo também muito à tona ultimamente na mídia, né? Algumas pessoas famosas falando sobre isso. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é, como saber se a pessoa está tendo isso, quais são os sintomas, né? Os principais sintomas. Bom, talvez algumas pessoas não sabem o que é o burnout, né? Nada mais do que um esgotamento emocional relacionado ao trabalho. Não necessariamente ao trabalho que você ganha dinheiro, né? Mas como a Jéssica falou, ela tinha uma atividade na igreja. E para ela aquilo era um trabalho, para Deus, mas era um trabalho. Então, às vezes, pelo ambiente, né? Às vezes o ambiente não é acolhedor do seu trabalho. Às vezes o ambiente acaba sendo estressante, né? Você começa a sentir algumas coisas. Eu sei, gente, que não existe trabalho perfeito, né? Quem acha que existe, isso aí não existe. Quem está estudando já vai sabendo. Não existe esse lugar perfeito, mas tem coisas que a gente tem que observar. Quando chega o domingo de noite, eu já começo a me dar ansiedade. Não quero ir trabalhar, né? Ou quando eu chego no ambiente do trabalho, eu não me sinto motivada, sabe? Eu me sinto para baixo, eu me estresso muito rápido, né? E eu começo isso tudo se acarreta porque você começa, às vezes, a dedicar a sua vida para aquilo. Você dedica tanto a tua vida para aquilo que você chega no esgotamento. Às vezes, por algumas questões que acontecem no trabalho, frustrações, né? Você faz, e aí você não é reconhecido, né? Ou então você sente que não é suficiente. Você vai acabar chegando nesse lugar. Então, a gente é dividido em várias coisas. A gente tem várias fontes de prazer. E uma delas é o nosso trabalho. Nosso trabalho tem que ser uma das nossas fontes de prazer. Eu tenho que sentir prazer no que eu faço, né? Entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Tem que ser bom para mim em algum aspecto. Mas quando eu dedico a minha vida excessivamente a uma única coisa, eu tendo a me frustrar. Porque em algum momento aquilo ali não vai ser bom. Né? Então eu preciso ter esse cuidado. Então os sinais ansiedade, não quer ir trabalhar, me sinto desmotivado, começo a diminuir meu rendimento de trabalho. Então aí você vai precisar avaliar se isso está em você, se você às vezes precisa até mudar de trabalho, de carreira, né? De profissão. Isso acontece muito na área bancária, na área médica, enfermeiro, policial. Né? São profissões que chegam a um determinado momento, a pessoa não aguenta. Se ela não tiver alguns instrumentos para lidar com aquilo, você realmente chega ao burnout. Então, a gente tem que estar atento. E aí, a gente está falando de suicídio e a pessoa pode perguntar, mas o que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Tudo a ver, né? Porque se o lugar que você trabalha, o lugar que você passa mais parte do teu tempo é um lugar adoecido para você, te adoece, te faz mal... Qual é a motivação de vida que você vai ter? Às vezes você se dedicou anos da vida, como a Jéssica contou, estudando para uma carreira, e você chega lá, se decepciona com a profissão, com o trabalho, não sente mais vontade de fazer aquilo,
sabe? Tudo que você sonhava era aquela profissão, você achava que ia ganhar muito dinheiro e muitas viagens, muitas coisas, né? Cheias de expectativas, e suas expectativas foram todas frustradas. Você tende a um entristecimento, a ficar para baixo. Às vezes você não tem suporte familiar, então você já não tem família. Então tudo que você tinha era aquele trabalho, aquele lugar, era tudo para você, aquela profissão. Então isso pode te levar assim a isso, né? A gente sabe que no Brasil a gente teve uma época lá atrás, que a gente teve uma crise financeira no país que levou muita gente ao suicídio, né? Por conta de perder dinheiro, né? Então as pessoas se dedicaram, levantaram empresas e de repente elas se viram ali com as suas empresas valendo nada, sem dinheiro, e infelizmente chegaram a esse lugar. Então, o suicídio ele não está tão longe quanto as pessoas pensam, né? E, às vezes, eu sinto que a gente atrela o suicídio tudo diretamente à depressão como uma forma de dizer assim, eu, sociedade, não tenho nenhuma responsabilidade nisso, né? É a pessoa que é doente, ela que tem os problemas dela, eu, sociedade, não fiz nada para ela. É claro que a responsabilidade, a decisão é sempre da pessoa. Mas nós, como sociedades, colaboramos ou não para isso. Nós precisamos entender. Quando existe uma doença, quando aparece uma pandemia, se aquela primeira pessoa lá do Covid tivesse ficado isolado lá, sei quanto tempo, se curado, ninguém tinha ficado mais doente, né? Ela se espalhou porque muitas vezes, irresponsavelmente, as pessoas, né, não tinham seus cuidados. Então, o suicídio é uma pandemia também, mundial, né? O quanto eu estou colaborando para a mudança desse fato que acontece na sociedade. A gente é responsável, até mesmo pelo seu trabalho. Ah, meu trabalho é um lugar ruim de trabalhar, mas o quanto você colabora para isso melhorar, né? Nós, como sociedade, precisamos pensar que nós somos agentes ativos na mudança. Então, por mais pequena que possa parecer, você pode colaborar para isso mudar. Talvez você possa, como a Jéssica contou, alguém, né, ali serviu para ela como amparo, como acolhimento. Então, você pode ser essa pessoa para alguém. Talvez se ela não tivesse sido escutada por essa pessoa, talvez ela não estaria nem aqui, né, como muitas outras. Então, a gente tem que pensar que nós temos responsabilidade, sim, sobre o que tem acontecido na sociedade. É importante... Com certeza. Com certeza. Aquilo que a Thalita falou, né, casa muito, né, com o trabalho, seja do que for, né? E muitas das vezes a gente quer referência, né, de Cristo. É um pouco mais complexo você se assumir, né? De você falar, não, estou doente, não aguento mais. Às vezes você vai empurrando, né, até chegar no seu limite, e aí acaba que você acaba se decepcionando com relação a algumas coisas. Mas a gente precisa lembrar, a gente precisa de um equilíbrio, né? Nós temos a nossa vida fora da igreja, né? Nós temos a nossa vida dentro da igreja, e a gente precisa de um equilíbrio. Da mesma forma que é corrido durante o dia, quando a gente está trabalhando e tudo mais, é corrido também dentro da igreja. Eu não estou falando para você deixar de trabalhar para o reino de Deus, mas sim conseguir administrar, né, tudo isso. Com equilíbrio, né? Tipo, a Thalita falou sobre o bancário. Eu sou bancária, né? A pastora também é bancária, né? Então a gente tem uma realidade assim muito excessiva de pressão, né? De lidar com pessoas, né? Então a gente lida com pessoas de todos os humores que vocês podem imaginar. E eu lembrei muito, né, sobre a viagem que eu fiz, né, para São Luís, né, os sindicatos bancários fizeram a palestra sobre isso, né, sobre a depressão, né, muitos bancários, né, doentes mentalmente, sobre a questão do suicídio, deu exemplos e tudo mais. E eu, meu Deus, né? Então, eu acredito que a gente precisa equilibrar, né, tudo isso para que a gente não chegue lá no final, no limite, e não chegar o tempo de você falar, né, não quero mais. Né? Então, você precisa identificar tudo isso antes para que você não sofra no futuro. E eu acredito muito que a gente precisa olhar isso lá atrás.
Por exemplo, quando você vai fazer um concurso público, né? Tem muita gente que tem um sonho de fazer um concurso público. O sonho dele é ser, né, concursado, ter uma vida estabilizada. Mas ele não pensa no que é ser essa pessoa, né, que vai exercer aquela função. Todo mundo quer ganhar o salário do policial, mas ninguém sabe, nem pensa o que faz o policial, né? O que ele tem que enfrentar. Então, assim, eu já atendi uma pessoa que o filho dele tinha estudado muito tempo para um concurso público para ser policial e ele tinha sido chamado. E quando ele chegou lá, com 2 semanas ele queria sair. Ele queria ir embora, né? Queria voltar, né? E aí ficou naquela, mas eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, e agora, né? O salário bom, né? E ficou sem saber o que fazer, né? E já estava indo até para o psicólogo, né? Por questões emocionais e tal. Um rapaz jovem, então acho que tinha uma média de 20 anos. Então você precisa pensar nisso antes, sabe? Para quem está escolhendo a profissão. A gente brasileiro tende a escolher por questão financeira, né? Às vezes o que paga melhor, ou que tem um trabalho mais tranquilo, né? E aí você vê o outro lá, o bancário lá, chique, arrumado, né? Sentadinho. O carro dele é bonito. E a gente pensa assim, né? O trabalho de boa, né? Mas você não sabe o que é. Então a gente precisa começar lá atrás, porque senão você cria expectativas sobre coisas que você não conhece. Você chega lá, você se frustra, né? Ou às vezes o trabalho pode até ser bom, mas às vezes você não combina com o trabalho. Às vezes você é uma pessoa comunicativa e vão colocar você para trabalhar carimbando papel. Seu humor vai lá para baixo, né? Não aguento mais trabalho, não vejo ninguém, é só eu, o computador e os papéis. Então tudo isso a gente tem que pensar. Olhando nesses aspectos é que a gente olha aonde começa a raiz do sofrimento, né? Não é simplesmente, eu trabalho, mas o que está atrás de tudo isso? Certo. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, de uma palavrinha bem... A gente vai falar sobre o suicídio, né? E aí a gente teve uma pergunta. E como podemos prevenir? Como perceber se alguém está com essa tendência? Existem as falas, né? Às vezes, quando acontece na família, a gente tende a dizer assim, não, mas a pessoa não deu nenhum sinal. A pessoa sempre dá algum sinal. Talvez ela não deu para você, mas ela deu um sinal para alguém, né? Às vezes, a pessoa não fala diretamente, eu vou cometer, né? Mas ela diz, eu não tenho vontade de viver, eu não sinto fome, como a Jéssica falou da questão dela, eu não consigo dormir, né? Até as questões mais biológicas, eu não consigo ir ao banheiro, né? Então, todas essas questões juntas, a pessoa, de certa forma, ela está dando sinais. Um isolamento excessivo, a pessoa começa a não querer sair de casa, só fica em casa, não quer sair para canto nenhum, né? Não quer ver amigos. A pessoa está mais triste do que o comum, né? Calada, né? Na dela. Então, são sinais que às vezes são tão sutis na correria da vida da gente, que a gente não consegue perceber no outro, né? Ou a gente acha, ele está passando por alguma coisa, né? E deixa para lá, vai deixando, e às vezes a gente vai até esquecendo. Então, são coisas muito sutis, né? É claro que tem aquelas pessoas que falam abertamente, eu vou fazer isso, eu vou me jogar de uma ponte, vou fazer isso. Tem gente que fala diretamente, mas a maioria não. A maioria é de uma forma muito sutil, são com palavras negativas, para baixo, alguns comportamentos. Aleluia. Tem uma pergunta que a gente vai entrar um pouco no contexto igreja, que foi assim: como uma líder de célula deve lidar com isso quando uma liderada passa por isso? É algo bem interessante que a gente estava conversando, que eu ouvi também em outro podcast falando sobre o discipulado e a terapia, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Discipulado, ele não é uma terapia. Terapia é algo, depois a Thalita vai falar mais sobre isso, mas terapia é algo mais patológico. É como o psicólogo deu um exemplo, que quando você está com a vista embaçada sobre alguma coisa, você vai no médico para ele ajustar a sua lente, certo?
A terapia é isso, ela vai ajustar algo que você não está conseguindo ver direito, você não está conseguindo interagir direito, né? O discipulado é algo mais espiritual, você está sendo... É vida na vida, você vai aprender algo direcionado com relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo. E o mais importante, algo muito interessante que eu vi é que Deus, Ele quer que você se conheça. Então a terapia, ela vai te ajudar a isso, é um autoconhecimento. Então, quando você vai, pelo menos as experiências que eu tive de terapia, ela não vai te dizer, tu tem que fazer isso para tu ser curado. Não, ela vai começar a te perguntar e a te fazer ter uma inteligência emocional para saber administrar aquilo que você está pensando, né? Na maioria das vezes, as crises que eu tive foram falhas em algumas coisas, que eu não me policiei. Eu comecei a dar voz demais à tristeza, eu comecei a me isolar demais. E aí aquilo foi aumentando e aumentando. Eu não tomei a medicação que tinha que tomar, ou eu não disse não. Algumas vezes é necessário você dizer não, eu não quero atender hoje, eu não quero. Até mesmo o seu ambiente de trabalho, conversar. Eu não estou bem hoje, eu não estou legal hoje, eu queria ficar nesse lugar hoje. Isso é importante para que você possa continuar a ter a sua vida de forma normal. Então, você precisa discipular a pessoa, mas orientar aquela, se você perceber isso nela, pelas conversas, pelas afirmações, né? A primeira coisa, a pessoa precisa falar com os familiares. Eu já atendi pessoas que, tipo, os pais não sabiam que ela estava passando por aquilo. E ela estava tomando medicação sem os pais saberem. Então, uma coisa grande, eu falei, não, primeira coisa, sua família precisa saber. Eles são mais importantes do que eu na sua vida. E você precisa buscar ajuda profissional, porque tem lugares que eu não vou alcançar como pastora e nem você como líder vai alcançar. Então, o que você pode fazer por essa pessoa é orientar ela, até mesmo ir com ela. Eu vou com você, dê uma força, eu vou com você no seu primeiro dia na terapia, eu indico um médico para você, ou conta a sua história, né? Seja uma carta viva para essa pessoa. Isso é muito importante, você ser um testemunho numa sociedade que não para por ninguém. Você ser uma pessoa que para é um grande exemplo de ser cristão. É um grande exemplo de mostrar Jesus na vida daquela pessoa. Isso foi muito importante para mim, na minha vida. E eu desde então, eu aprendi que eu preciso ser alguém que para ouvir a pessoa. Nem que seja para orientar ela, você precisa ir para um médico. Mas eu paro para escutar. Seja minha discípula ou não, seja no meu ambiente de trabalho ou não. Seja alguém que vai ajudar outra pessoa. Você não vai ser a muleta dessa pessoa, mas você vai ser alguém que vai ajudar ela a buscar ajuda. Amém? Às vezes, respondendo a pergunta, né? A pessoa perguntou o que o líder deve fazer. Sim. Se alguém que esteja ali debaixo da liderança dele está apresentando isso. E aí, como uma boa psicóloga, eu vou responder com outra pergunta. Se fosse outra doença, se alguém chegar para você assim, você é o líder, e o seu liderado fala assim, eu estou com câncer, você vai dizer o que para ele? Você vai dizer para ele fazer o quê? Um tratamento, procurar um médico, né? Então, primeiro a gente tem que entender isso. Se a pessoa está demonstrando que tem algum problema psicológico, ansioso ou depressivo, eu vou pedir para ele procurar ajuda. Não tem o que fazer. Isso não significa que eu não vou deixar de acompanhá-lo, como a pastora falou, de estar perto, de ajudar no que for necessário. Então, você vai orientar dessa forma. E como a pastora falou da terapia, eu acho que uma das coisas mais importantes é entender que o psicólogo, ele é um profissional. E ele não é teu amigo. Né? Então, ele não está ali para te agradar. Como às vezes a pessoa, o pastor ou o líder, é cheio de tato para falar com a pessoa, tem medo que a pessoa saia da igreja porque ele vai falar, né? E às vezes não sabe como dizer. E o psicólogo, primeiro que ele não conhece a pessoa. Uma das coisas que a gente entende psicólogo não atende colega, não atende amigos nem familiares. São pessoas que ele não tem convivência nenhum. Por quê? Aquela pessoa ela tem que ser uma folha em branco para mim.
Eu não posso ter algum tipo de conceito sobre aquela pessoa, porque senão eu vou começar a julgá-la pelas coisas que eu já sei, não pelo que ela vai me dizer. Então, aquela pessoa é uma folha em branco para mim. Eu vou trabalhar com ela as coisas que ela me falar, o que ela me der liberdade, o conteúdo que ela me trazer. Então, o psicólogo ele não está ali para te julgar, para dizer, tu fez isso errado, não era para tu ter feito, ou tu tem que fazer isso, né? Ele não está ali para isso. Ele está ali para te ouvir, para te acolher, para fazer as perguntas necessárias para você entender o que você precisa fazer. Essa resposta, ela não vem da terapia, ela vem de você, né? Então, a gente tem que fazer esse diferencial. E o fato de, às vezes, a pessoa estar fazendo terapia, não significa que ela não tem que estar sendo acompanhada, né, pelo líder. Porque são duas coisas diferentes. O líder vai tratar coisas espirituais, né? Vai tratar coisas de caráter também. Mas o psicólogo não está para julgar se está certo ou se está errado, né? As decisões são da pessoa, né? Então é isso que a gente precisa saber diferenciar. Só queria falar um ponto que eu considero importante. Eu acredito que o líder também ele precisa ter uma certa sensibilidade no momento que a pessoa está passando. Digo não só o líder, mas também as pessoas que são próximas, né? Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava na igreja, né? E aí, nesse dia, eu tive uma crise de choro que eu não sabia explicar. Comecei a chorar. E aí, algumas pessoas chegaram e começaram a orar por mim, né? E falar palavras, você é vencedora, seja forte. Não sei o que, você já... Tipo assim, palavras tentando me animar, me motivando. Só que, naquele momento, não era realmente... E eu não entendia que não era o que eu estava precisando ouvir. Naquele momento específico, né? E aí eu continuei chorando, eu não sabia explicar o que era. E aí uma amiga virou para mim e falou assim, Jéssica, vamos dormir lá em casa hoje. E aí eu, tá bom. E aí ela me levou para a casa dela e quando chegou lá, ela preparou assim um banquete, né? Assim, fez... ela viu que ela estava tentando me ajudar, né? E banquete que eu falo assim, foi só um lanche, um salgadinho, um refrigerante. Mas naquele momento, tipo assim, eu estava tão sensível que eu estava precisando de um acolhimento de alguém só para conversar. E aí ela começou a conversar, a gente começou a falar de outras coisas e quando eu percebi eu já estava sorrindo, minha mente já estava se desligando daquilo. E aí eu tirei essa lição. Meu Deus, às vezes a gente precisa só ouvir a pessoa, né? Passar essa confiança para a pessoa às vezes se abrir, não que a oração, claro que sim, a gente precisa, é necessário, temos que orar, mas naquele momento específico eu estava precisando mais de uma companhia para conversar do que uma oração que ia resolver todos os meus problemas, né? Gente, isso é muito importante, porque o que a gente tem quando a gente vai consolar alguém? Ah, não chora, né? Não fica assim, vai dar tudo certo na tua vida. Como é que você sabe que vai dar tudo certo na vida da pessoa, né? Hoje as pessoas pregam muito essas frases motivacionais, né? E em igreja isso acontece muito. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Tudo que você sonhar, Deus vai realizar. Eu não sei qual Bíblia isso tá, né? Mas as pessoas falam. E isso é uma das maiores mentiras que existe, né? O que a gente precisa entender? Quando a gente é criado dessa forma, com essas frases, quando as frustrações chegam, a gente não sabe lidar com elas e a gente se culpa, porque a gente acha que se não está acontecendo, é porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que se esforçar por aquilo que você quer, você tem que se esforçar. Mas você tem que entender que você não vai ter tudo o que você quer, você não vai alcançar todos os seus objetivos, porque essa vida não existe, né? Então, a gente tem que entender que tem coisas que eu não vou conseguir. E eu tenho que saber lidar com essas frustrações. Talvez eu não consiga nesse momento, consiga em outro momento, talvez não seja a hora, ou talvez realmente aquilo não é para mim, né? A gente não sabe. Tem N fatores. Então, quando você começa a entender isso, o teu nível de frustração diminui, porque você já vai sabendo que aquilo pode acontecer, pode não acontecer, né? Eu não posso pegar e falar para a pessoa assim, vai dar tudo certo, Jéssica, não chora. Por que a Jéssica não pode chorar, né?
Ninguém E às inibe o vezes o riso. choro está engasgado, você só quer chorar, né? Você tem que dizer, não, pode chorar. É. Você quer conversar? Você quer dizer o que está acontecendo? Né? Às vezes você quer dizer que você já passou, tudo bem, eu já passei. Posso te ajudar em alguma coisa? É a forma de você demonstrar empatia. Você não vai dizer assim, eu já passei. Mulher, isso é uma besteira, por que tu está chorando por isso? Né? A gente faz isso o tempo inteiro, mas a gente tem que validar o sofrimento das pessoas. E esses dias eu ouvi o pastor Josué Gonçalves falando no podcast sobre aquela passagem onde Jesus chega, né, que Lázaro já tinha morrido, chega na casa de Maria e Marta. O que Jesus fez quando chegou lá? Chorou. Jesus chorou. Jesus não ia ressuscitar Lázaro? Compaixão, né? Jesus não sabia que ia ressuscitar Lázaro. Jesus não chegou e falou assim, Marta, Maria, parem de chorar. Eu vou fazer um milagre, né? Ele não chegou inibindo a dor delas. Ele sofreu junto com elas. Ele chorou, né? Então, a gente, como pequenos cristos, nós temos que pegar as atitudes de Cristo para nós. Nós temos que ser empáticos nisso também. Você não precisa ficar dando soluções para a pessoa. Como a Jéssica falou, às vezes você precisa só ouvir. Às vezes ela precisa só ser alimentada, né? Levar ela para um lanche, né? A gente fala brincando, mas é sério. Às vezes a pessoa quer se distrair. E às vezes você pode ser essa pessoa. Então, assim, não queira dar soluções. Eu não sei o que falar, não fala nada. Fica ali, escuta, né? Se coloca no lugar, né? Diz para a pessoa, olha, se você quiser falar, eu estou aqui. Se você não quiser, eu posso te ajudar, né? Tentar procurar uma pessoa que possa te ouvir, te acompanhar. Então, é isso. E uma coisa que eu acho importante também é a questão de o líder, ele se mostrar como um amigo também. Não aquele amigo que vai passar a mão na cabeça, mas como uma pessoa confiável, né? Porque às vezes a pessoa está ali, ela tem uma liderança, mas ela não sente vontade, né, de se abrir, de não se sente confiança, né? E é importante, e como tu falou, né, ter essa compaixão, essa sensibilidade, né? E se colocando no lugar da pessoa, né, que tem essa doença, é muito chato, né? Você chegar para uma pessoa que nunca passou por isso, né? E tem aquela questão da dor, né? De incompreensão pela outra parte, né? Eu, Amanda, já passei por isso, né? Bem antigamente com uma liderada. E como eu não tinha passado por isso, muitas das vezes eu não me coloquei no lugar dela, né? Eu achava que o discipulado ia resolver, eu achava que a oração, fulano, eu oro tanto por ti, pago o preço por ti e nada acontece, tu tá do mesmo jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Igual as meninas falaram, você precisa ser empático com a situação que a pessoa está vivendo, né? Porque por mais que ela diga que às vezes não tem motivo algum, porque muitas das vezes você que está de fora tem que ter um motivo. Não, tem que ter um motivo, mulher, para tu estar desse jeito, triste, assim, assado. Tem que ter um motivo. Às vezes não tem motivo, né? E aí você acaba aqui banalizando, né, o sofrimento dessa pessoa. Então a gente precisa trazer, né, o caráter de Cristo nesse sentido, né? É muito interessante o que a Thalita falou, né, sobre a história de Lázaro, que Jesus ele chegou e simplesmente ele chorou o sofrimento, né, ali junto com o pessoal, né? E ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, né? Coisa doida, né? Então acredito que é um tempo que o Senhor, né, está mudando, é um tempo que o Senhor está falando, e às vezes não adianta a gente espiritualizar tudo, né, porque é algo muito sério. Então, vou pular para outra pergunta. Tá bom. Uhum. O que não falar para uma pessoa que está passando por depressão? Isso que a gente já estava falando, né? Sobre você não diminuir o sofrimento da pessoa, sobre você não dizer que aquilo ali não é nada, Frescura, né? é frescura, ou dizer assim, eu já passei por isso e eu consegui, você também vai conseguir. Pô, aí você vai encher a pessoa de culpa, né? A pessoa vai se sentir mais fracassada, ainda mais fraca.
Então, são coisas que a gente tem que, na dúvida, não sabe o que falar, não tem um ditado, né? Às vezes a gente quer falar mais do que ouvir. Ouvir é mais importante que falar. As pessoas até fazem piada, né? A psicóloga, a gente chega lá e ele não fala nada. Mas o psicólogo não está lá para falar, ele está para ouvir. Ele vai falar em cima do que a pessoa vai trazer. Então, se coloque nesse lugar de ouvir, de saber o que é. E o silêncio é importante. E, né? até também, às vezes, não trazer um peso espiritual para um problema que é de saúde, né? Achar que você precisa se consertar com Deus, ou você precisa, né? Exatamente. Então, é ter esse cuidado, né? Claro que se você precisa se consertar com Deus, né? Mas é isso, não trazer esse peso espiritual para, às vezes, com um problema que é de saúde, né? Físico. Amém? Eu vou finalizar só falando um pouco sobre tudo o que a gente falou, mas nesse ambiente de igreja foi muito citado isso, né? A gente fez no último podcast, a gente falou sobre relacionamentos tóxicos. E a gente precisa vigiar dentro da igreja em relação a isso. Tanto como a gente abordou no podcast, quanto daqui de cima, quanto daí de baixo, não querendo diminuir o tamanho, mas tanto como pastores ou líderes, quanto discípulos abusivos, pastores e líderes, é uma coisa que tem acontecido muito. Eu tenho atendido muitas pessoas assim, eu já me senti assim. Eu já vi os meus pastores assim, sobrecarregados, né, de pessoas abusivas. E eu percebi que a Jéssica passou por isso, no ambiente de igreja, no ambiente, às vezes, de amizade mesmo. Familiar tem muito isso, pais, filhos. Tomar cuidado com isso, vamos nos policiar nisso, né? Como eu falei anteriormente, vamos começar a demonstrar Jesus para as pessoas, né? Uma pergunta básica que eu sempre me faço o que Jesus faria? Quando uma pessoa está passando, o que Jesus faria, né? O que ele faria nesse momento? Jesus provavelmente não ia mandar a pessoa parar de chorar. Ou provavelmente Jesus não ia dizer que isso que ela está sentindo é pequeno, né? Ele ia ouvir, né? Claro que ele ia curar, porque ele tinha esse poder de curar. Mas muitas vezes ele quer te ensinar alguma coisa, né? Como foi comigo. Por muitos anos eu perguntei por que é que eu passei por isso. Por que eu tinha passado por aquilo. E eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje, se eu não tivesse passado por aquilo. Então, eu entendo hoje o porquê, né? E mesmo que eu não entendesse, glória a Deus por isso. Outra coisa importante que a terapia e o discipulado é muito importante para o outro. Né? A terapia, eu ouvi esse homem testemunhando que estava com um pastor com ansiedade, ele não procurou, tinha preconceito de procurar ajuda e tal, e foi o próprio pastor dele colocou ele orientou ele para fazer terapia. Ele fala que dentro da terapia ele percebeu coisas que ele não sabia de pecado, não pecados morais que a gente fala, mas pecados que a gente não percebe porque a gente não tem a visão certa daquela situação. Então, eu vi muitas coisas em mim, eu percebi muitas coisas em mim, e isso me fez amadurecer. A terapia e o discipulado vão te ajudar nisso. A maturidade que você precisa de enfrentamento de algumas coisas. E não ache que uma coisa substitui a outra, mas se você pode ter os dois, por que não ter os dois, né? Se você está tendo essa orientação, isso aqui que a gente está fazendo é uma vitória. Na minha época não existia isso aqui. Na minha época era vergonhoso você falar sobre isso, você falar que tomava medicação. Na minha época era vergonhoso demonstrar vulnerabilidade aqui em cima. Então isso foi um processo muito assim de uns 10 anos aqui de vida aqui dentro para me estar vivendo isso que a gente está vivendo hoje. Então vocês têm esse privilégio hoje de estar passando, de ter isso, né, dentro do altar, em cima do altar da igreja de vocês. E vocês têm essa liberdade de falar sobre isso, né? Aleluia. Um dos tópicos que a gente também quer deixar, né, a gente não pode deixar de falar, é que os índices dizem que as mulheres elas tentam mais suicídios.
mas os homens cometem mais, porque as mulheres ficam tentando, né? Às vezes de maneiras menos branda, corte, medicação, veneno, e os homens eles são mais drásticos, né? E a gente tem um índice muito grande de homens que cometem. E a gente sabe que mulheres procuram mais médicos, psicólogos do que homens, né? Homens sofrem com ele mesmo, às vezes ele nem compartilha com outro. Teve uma situação que eu passei há muito tempo atrás, quando eu morava em outra cidade, que um rapaz da minha igreja marcou uma consulta. E ele marcou na clínica que eu atendia, para mim. Aí eu entrei em contato com ele, né? Porque a gente não pode atender amigo e tal. E ele não sabia que eu era psicóloga. Ele ficou morrendo de vergonha. Ele me pediu, pelo amor de Deus, para eu não contar para ninguém que ele estava procurando psicólogo. E era um rapaz jovem, um rapaz assim de 20 e poucos anos, e ele ficou muito constrangido, sabe? Eu falei, não, tudo bem, eu não vou falar para ninguém, isso aí tá... Tentei falar para ele que aquilo ali era natural, várias pessoas da nossa igreja já faziam terapia, né, e tal, e se ele quisesse eu ia passar ele para outra psicóloga, mas ele ficou muito ruim com aquela situação de eu descobrir que ele, né? Eu não, acho que qualquer pessoa que descobrisse, ele ia ficar muito mal de as pessoas saberem que ele estava indo no psicólogo. É como se ele estivesse demonstrando algum tipo de fraqueza. Então, o pensamento, muitas vezes, masculino, é muito isso, sabe? De achar que, primeiro, a negação, de que não precisa, de que não deve, né? E depois, às vezes, a pessoa vai, mas parece assim que ele é um infiltrado, né? Não pode ninguém saber que ele está fazendo tratamento, isso é uma coisa assim de outro mundo. Então, a gente tem que falar sobre isso para que as pessoas normalizem isso, né? A terapia, ela não é só para tratamento, ela também é para prevenção, né? A gente fala sobre prevenção para você não chegar nesse estágio maior de depressão ou de ansiedade. Nos primeiros sinais, você já procurar. Se você sente uma dor de estômago e ela é recorrente, você vai procurar um médico, né? Então, por que não procurar o profissional que vai te ajudar? Às vezes, é você não chegar nesse fundo do poço, né? Então, a gente precisa falar cada vez mais, como a pastora falou, não só em setembro, o ano inteiro, né? Falar sobre o assunto, abordar, normalizar. Nós somos humanos. Antes de sermos cristãos, somos de carne e osso. Se você tem um problema do ombro para baixo, né, geralmente você corre para o médico. Então, por que não cuidar da cabeça também? A gente tem que cuidar, porque isso vai te ajudar na tua vida como um todo. Se você não está bem psicologicamente, você não consegue desenvolver bem as suas funções, a sua vida, né? E entender cada vez mais que suicídio não é só coisa de louco, não é só louco que comete. Então, quando a gente entende isso, a gente fica mais alerta, né? E que os homens, eles possam estar mais abertos a procurar também e normalizar isso. Aleluia. Vamos fechar os olhos, orar.